Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração, amém? Glória a Deus, toda a glória ao Senhor Jesus por tudo que estamos realizando nesta noite, para nos lembrarmos aquilo que Deus fez. Tem uma frasezinha no comecinho da música que diz assim que o Espírito Santo foi, não da música, no comecinho da apresentação, que o Espírito Santo foi derramado em Atos 1, em Atos 2 sobre a igreja, não. O Espírito Santo foi derramado e formou a igreja. Não tinha igreja antes. A igreja começou com o derramar do Espírito Santo. Mas nós estamos celebrando essa festa exatamente para nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor Deus havia nos prometido. Deus vem trabalhando sobre a humanidade para resgatar a humanidade, para salvar o homem. Nós vemos a tragédia que o pecado trouxe sobre nós, a morte, as doenças, as pragas, as dificuldades que a gente vê sobre a terra. E Deus vem trabalhando sobre a humanidade para salvar o homem, para libertar o homem, para abençoar a vida das pessoas. E nós estamos nessa festa exatamente celebrando a vinda do Espírito Santo, porque é algo que o Senhor tinha preparado para nós, principalmente para os últimos dias. E eu quero hoje ministrar um pouquinho o seu coração nessa direção. Então eu gostaria de convidar você a ficar em pé, por favor, abrir a palavra de Deus em João 14. João capítulo 14. Muito do que foi falado aqui, do que foi ministrado na música, na peça, tem a ver com aquilo que eu vou estar ministrando nessa noite. João capítulo 14. Abra sua Bíblia. E vamos ler juntos essa passagem que Jesus está falando aqui sobre a vinda do Espírito Santo. Todo mundo achou? Capítulo 14, versículo 16 em diante. João 14, a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 21 somente. Diz assim, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, fale comigo, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Até aqui, até o versículo 21. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento de adoração. Obrigado porque o Senhor é aquele que veio em nossa direção. O Senhor é aquele que veio nos resgatar. Em todos os momentos quando lemos a Tua palavra, Senhor, nós vemos o Teu amor e o Teu desejo em nos resgatar. O desejo do Teu coração em nos salvar. Assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, assim como o Senhor fez com aqueles que estavam, ó Deus, perdidos pelo caminho, o Teu desejo é salvar e resgatar. Senhor, nós vemos isso no Teu coração, e nós queremos Te adorar nesta noite e Te agradecer pelo Teu amor em ter nos resgatado, em ter nos salvado. Obrigado pela obra que o Senhor começou, pelo Teu Espírito ter nos convencido sobre os nossos pecados, e nós podemos, ó Deus, entregar as nossas vidas a Ti, e nós colocamos diante do Teu altar o nosso coração, entendendo que em nós mesmos nós não temos salvação. Obrigado por esse convencimento, obrigado por essa obra que o Senhor está fazendo em nós, de reconciliação, de restauração, de bênçãos, que só o Senhor pode fazer em nós. Obrigado por ter nos convertido, por ter nos
trazido, ó Deus, sobre nós o arrependimento, por ter nos convencido de quem Tu eras. E nessa noite, Senhor, nesta festa, nesse momento de adoração ao Teu nome, pelo que o Senhor fez, pelo Teu Espírito derramado entre nós, nessa noite nós Te pedimos, batiza-nos, ó Deus, batiza-nos com o Teu fogo, batiza-nos com a Tua unção, para que nós saímos daqui, Senhor, diferentes e ainda mais apaixonados pelo Senhor. Ó Deus, se alguém está aqui, Senhor, preocupado com alguma coisa, tira essa preocupação agora, Senhor, para que nosso coração esteja totalmente voltado para Ti, porque sabemos que quando buscamos o Teu reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então faz essa obra em nós agora, Senhor, e eu repreendo no poder do Teu nome qualquer espírito imundo que tente nos afastar de Ti agora, todo e qualquer demônio que tente roubar as palavras, ou influenciar a nossa mente para nos afastar do que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus. E peço, Senhor, leva os nossos pensamentos cativos a Ti. Fala conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraça teu irmão e fale para ele, Deus quer falar com você nessa noite. Dá um abraço nele. Aí depois você pode se assentar com João 14 aberto. Pentecostes, a palavra Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Essa festa foi uma festa que Deus estabeleceu quando Israel ainda estava no deserto. Quando eles estavam ainda no deserto, onde não tinha colheita, não tinha planta, não tinha nada, estavam no deserto. Deus estabelece uma festa. Porque essa festa apontava para algo que ia acontecer na vida deles. Eles não tinham colheita, mas eles teriam colheita. Eles estavam no deserto, mas um dia eles sairiam do deserto. E Deus então estava estabelecendo algumas festas para o povo, ensinando o povo, de coisas que eles ainda não tinham, eles não tinham como ver, não tinham como experimentar, mas eles já celebravam antes. Antes de ter a colheita, eles já estavam aprendendo a celebrar a colheita. E lá no Sinai, quando Deus dá os 10 mandamentos e ensina sobre a Páscoa, Ele ensina como seriam as outras festas que Israel iria preparar. Então Deus lá no Sinai ensina sobre a Páscoa, como que o cordeiro tinha que ser imolado, quantos dias o cordeiro tinha que ser observado para depois ser morto. E depois da festa da Páscoa, imediatamente após a festa da Páscoa, tinha uma festa chamada dos molhos movidos, onde eles pegariam agora algumas ervas, molhariam essas ervas, e eles moveriam esse trigo, dizendo que eles estariam esperando em Deus a colheita. Hoje vai ser difícil, estou com uma tossinha, mas vamos lá, vai dar certo. Já vai intercedendo por mim. Depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, então, eles celebrariam a festa de Pentecostes. Queria que você abrisse, deixa aberto aqui João, tá? Mas nós vamos ler algumas passagens. Abra lá em Levíticos capítulo 23. Se você não puder abrir, acompanhe aqui no telão, Levíticos 23, versículo 15. 50 dias depois da Páscoa, Levíticos 23, 15, o Senhor Deus diz assim: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho das ofertas movidas, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, essa oferta de 50 dias, que eles estariam agora entregando, que é da Páscoa, após a Páscoa, se chama Pentecostes. E o judeu, ele tem uma forma diferente da nossa. Vocês lembram? Semana passada nós assistimos o filme da colheita, vocês lembram? Quantos assistiram o filme da colheita? Vocês lembram o que aconteceu depois da colheita? Vamos lá, vamos lembrar. O que aconteceu depois da colheita? Eles fizeram uma festa.
todo mundo se reuniu e comeram juntos, certo? Lembraram daquilo? Eu não sei se você sabe, mas o judeu, ele tem esse tipo de prática. Após a colheita, eles vão fazer a festa. Quer ver uma coisa? Se você for comigo para Israel hoje, e nós chegarmos lá num Shabat. Shabat é o dia solene do judeu, é o sábado. Eles não vão fazer nada no sábado. Eles vão comer. E depois de comerem, eles vão agradecer a Deus pela comida, depois de comer. E aí o pai, o mais velho do grupo, vai se levantar, vai adorar a Deus depois de comer. Vai adorar a Deus, e aí ele vai pegar a sua família e vai celebrar com a sua família ali. Geralmente os homens dão as mãos, eles dão volta em volta das mesas, cantando. As mulheres ficam ali sentadas, eles adoram a Deus, depois se cumprimentam e vão embora. Aqui no Brasil nós temos o costume de, quando a gente vai comer, a gente ora antes de comer, não é verdade? Sim ou não? E a gente ora quebrando toda maldição, toda contaminação. Às vezes eu vejo umas orações meio estranhas, né? Às vezes é a mãe que fez a comida. Senhor, quebra toda a maldição de quem fez. Foi a mãe que fez. Tudo bem, se você vai comer num restaurante que você não sabe quem fez, até entende esse tipo de oração. Mas você vai comer na sua casa, quem fez foi a sua mãe. Você fala, Senhor, que toda a mão que colocou nesse alimento seja abençoada. A mãe fica olhando e fala, meu Deus, minha mão é abençoada. Mas essa é a nossa prática. Por que é a nossa prática? Porque nós temos um país debaixo de muito sincretismo religioso, muitas misturas, né? O Brasil é um país de sincretismos religiosos, onde misturou os cultos afros com a pagelança, com o catolicismo de Portugal, o catolicismo medieval, e assim foram surgindo religiões na nossa nação, formas de adorações estranhas. Então, quando a gente come, a gente ora consagrando o alimento. O judeu não consagra o alimento dessa forma. O judeu adora a Deus pelo alimento. Até hoje, o judeu só ora depois de comer. A gente ora antes de comer. Eles oram depois de comer. Por que eles oram depois de comer? Porque eles agradecem a Deus pelo que eles comeram. Porque Deus deu a ele a comida. Então eles agradecem pelo que eles puderam experimentar. E adoram a Deus por isso. Muito bem, na festa de Pentecostes, depois que foi colhido todo o trigo, é que eles iam fazer a celebração. E Deus estava ensinando eles isso. Olha, vocês vão contar 7 semanas, e quando acabar a colheita, quando vocês fizerem a colheita, aí vocês vão fazer a celebração. Vocês precisam entender um pouquinho da informação que Deus está nos dando. Essa colheita não é colheita de trigo, essa colheita são pessoas. Abrem lá em Atos capítulo 2, por favor. Abra em Atos capítulo 2. Acharam? Atos capítulo 2. Versículo 1. Olha o que está escrito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, estava todo mundo lá em Jerusalém. Todos estavam reunidos para adorar a Deus pelas colheitas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, como um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre eles e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, quando isso aconteceu, você sabe a repercussão entre eles, começaram a orar em línguas, eles estavam dentro do cenáculo, haviam muitas pessoas ali reunidas para celebrar a festa, porque eles tinham colhido o trigo, e agora que eles colhem o trigo, eles vão adorar a Deus. Só que Deus não está falando para nós que de trigo aqui, Deus está falando sobre pessoas. Então, vamos agora parar um pouquinho, porque não é a minha pregação, mas pare um pouquinho. A colheita está sendo feita, irmãos. Nós estamos no meio de uma grande
colheita, nós estamos no meio de uma grande colheita. Jesus falou assim: os campos já estão brancos. Rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a minha colheita. A colheita está aí. Agora, quando acabar a colheita, vai ter a festa. Fala para o teu irmão, vai ter a festa. Vai ter as bodas do Cordeiro. Nós vamos participar da festa. Agora nós estamos trabalhando, não estamos trabalhando? Fala para o teu irmão, agora nós estamos ralando. É ou não é? Está difícil, não está? Estamos ralando aí. É difícil falar de Jesus para alguém da família. É difícil falar de Jesus para o amigo. As pessoas às vezes não entendem quem é Jesus, não entendem o que é isso, confundem Jesus com religião. Estamos aí ralando, trabalhando a terra, evangelizando. Mas vai ter um momento em que a colheita termina. E quando termina a colheita vai ter uma festa. E nós vamos participar dessa festa com o Senhor. Mas olha aí Atos capítulo 2 ainda. Porque quando eles estão no meio dessa festa, e eles aparecem ali como se eles estivessem embriagados, as pessoas que estavam olhando e começaram a julgar os nossos primeiros irmãos, aí nós podemos chamar de irmãos, porque eles estavam recebendo o Espírito Santo, e quando olharam para eles, falaram assim: eles estão embriagados, eles estão parecendo que estão bêbados. Então não era só uma questão de falar em línguas, o comportamento deles dava a parecer que eles estavam bêbados. Não era só uma questão de falar em línguas, porque senão teriam falado assim: olha, como é que eles conseguem falar uma língua da sua terra? Por que eles estão falando essas coisas tão diferentes? Não, eles não falaram isso, eles falaram: esses homens parece que estão embriagados, porque o comportamento deles também não era um comportamento natural do que estava acontecendo ali no corpo deles. Tal era o poder que havia caído sobre eles, o Espírito Santo. E aí, Pedro, olha o versículo 16, por favor. Versículo 16. Aí no telão, abre por favor Joel capítulo 2. No capítulo de Atos 2, 16, Pedro disse que era a profecia de Joel que estava se cumprindo. E qual era a profecia de Joel? Do Velho Testamento. Se você quiser abrir na sua Bíblia, se não aqui no telão, Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim, está aí? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Vai chegar um dia em que não vão adorar nem em Jerusalém, nem aqui nesse monte, mas vão adorar a Deus aqueles que o adorarem em espírito e em verdade. Foi a informação que Jesus estava trazendo. Agora, você está em Joel, porque o versículo 29 diz assim: e sobre vossos servos e sobre as vossas servas derramarei meu espírito naquele dia. Mas Joel continua, o versículo 30 diz assim: mostrarei prodígios nos céus e na terra. Quando o Espírito Santo foi derramado, não teve prodígios nos céus e na terra. Está faltando. Sangue, fogo, coluna de fumaça. Não aconteceu isso. Versículo 31. O sol se converterá em trevas. Também não aconteceu. A lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então são informações de coisas que ainda não aconteceram. Então eu quero alertar a igreja para isso, para você não ser confundido com os demônios aí fora, de que Deus não vai cumprir a sua promessa. Se Ele disse que derramaria o Espírito e derramou, as outras coisas que Ele falou que vai acontecer, vão acontecer também. É uma questão de tempo. Olha o versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, olha quanta informação, aqueles que o Senhor chamar. Então eu começo a entender aqui aquilo que a gente aprende em escatologia. O Espírito Santo foi derramado até o versículo 29. Mas vai ter um tempo, a igreja agora está sobre a terra, em que a igreja vai ser arrebatada, e depois que a igreja for arrebatada,
algo vai acontecer sobre a terra. Muitas catástrofes vão acontecer sobre a terra. Hoje já acontecem algumas catástrofes, mas Jesus falou que hoje é o princípio das dores, não é as dores. Uma mulher, quando vai ter um filho, ela começa a ter contrações, mas na hora que o filho vai nascer, a dor é insuportável. Agora são os princípios das dores, mas vai ter um momento em que a dor vai intensificar e vai ficar insuportável. E aí diz que Israel vai se reunir todo lá no monte de Jerusalém, e diz que eles vão invocar o nome do Senhor, e diz que vai ter uma guerra, e os que sobreviverem, está escrito aí no versículo 32, os que sobreviverem vão ver o Senhor, porque vai ser, todas as nações na terra vão se levantar contra Israel. Se Deus disse que o Espírito Santo seria derramado, e Ele derramou, o restante dos versículos também vão acontecer. E nós estamos vendo o mundo se movendo aí, para que isso aconteça. Você vê o que está acontecendo com Israel hoje. Eu toda hora me pergunto, eu falo, Senhor, será que vai acontecer a qualquer momento? Deixa eu te falar uma coisa, eu brinco, mas eu brinco falando sério. O dia que você vê aquele domo da rocha caindo lá, sabe qual é o domo da rocha? Aquela cúpula dourada, que é uma mesquita, que está em cima do lugar onde o templo tem que ser construído. O dia que você vê aquela mesquita caindo, dá o seu cachorro para alguém. Se você não der o seu cachorro, deixa uma plaquinha do lado de fora. Fui arrebatado, alimenta o bichinho que ele é mansinho. Se prepara para ir embora. Porque o mundo está se organizando contra Israel. Mas enquanto isso não vai acontecer, enquanto isso não acontece, Deus continua a derramar o seu Espírito sobre as pessoas, para salvar. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Pentecostes hoje, segundo a visão de Jesus, não segundo a visão de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado. Então volte, por favor, lá para João capítulo 14, porque aqui em João capítulo 14, o Senhor Jesus vai falar sobre o Espírito Santo que seria enviado. Foi o texto que nós lemos, do versículo 16 até o versículo 21. Olha o que Jesus traz de informação sobre o Espírito Santo, porque a vinda do Espírito Santo, ela nos dá resposta para muitas coisas desses nossos tempos, daquilo que a gente precisa para os finais dos tempos. Escute antes de você ler comigo. Deus podia continuar no mesmo processo que Ele fez com Israel. Israel, eles eram salvos pela fé, sempre a salvação será pela fé. Mas eles eram salvos pela fé por meio da circuncisão. Hoje nós somos salvos pela fé por meio do Espírito Santo em nós. Não dá tempo de ministrar isso ao seu coração, mas leia depois, Atos capítulo 1. O Espírito Santo foi, escute, você precisa escutar isso. O Espírito Santo foi, selado em nós. Foi o quê? Eu estou batendo, porque eu não vou mostrar agora meu físico para você. Mas se eu tirasse a camisa agora, o que você ia ver aqui por trás dessa blusa? O quê? Eu vou mostrar para vocês. Não vou não. Não tenho coragem, Tatá. Mas se eu tirar a camisa aqui, vocês vão ver uma. Quando fala que o Espírito Santo nos selou, ele está falando que nós fomos marcados. Não é selo de papel, não. Não é aquele selo que você pega. Acredite, já teve esse selo aqui. Quem gosta de filateria, de coleção de selos, aquele selinho de papel que vai um carimbo em cima. Não é esse selo não, que você tira com cuidado. Quando fala do Espírito Santo, fala que nos marcou, quer dizer, é uma marca que não sai mais, é uma impressão dele em nós. E o Espírito Santo, diz lá em Efésios, ele é o penhor, ele é a garantia de que nós vamos para o céu. Sabe qual a garantia que eu vou para o céu? O Espírito Santo. Quando o céu, escute, quando o céu se abrir, o Senhor vai estar lá na nuvem, Ele vai olhar, lá de cima, eu fico até arrepiado, quando esse dia acontecer, Ele vai abrir os céus,
o anjo vai tocar a trombeta, diz Tessalonicenses. E a hora que o anjo tocar a trombeta e o céu abrir, ele na nuvem, ele vai olhar para baixo e vai ver todos que estão selados. Com a promessa de homens, de apóstolos, de pastores, de padres, pai de santo, com a promessa dele, de que ele enviaria o Espírito Santo para nos selar. Isso não está dentro de uma religião, isso não está dentro de uma igreja. Tem gente lá na África que um dia ouviu falar de Jesus e que ama Jesus, que nunca entrou numa igreja, e quando Jesus olhar lá do céu, ver o selo sobre ele, ele vai subir. E também é verdade que muitos que estarão dentro de igrejas, que já ouviram tanto de Jesus, mas nunca se deixaram ser selados, não vão subir. Porque a carta só chega se tiver o selo. A correspondência só chega no lugar se tiver o selo. E essa correspondência, novamente, eu tenho que te ensinar, essa correspondência é uma correspondência da época dos assírios, dos babilônicos, onde se pegava um pedaço de velino ou de papiro. Velino era com pele de cabra, né, de ovelha, onde se escrevia, e depois que escrevia no papiro ou no velino, segurava, e aí vinha o rei com o anel dele, com o selo dele, ele selava aquilo, falava assim: agora leva isso aqui para o meu mensageiro. Só vai chegar no céu quem está selado. Aqueles que foram marcados pelo Senhor, que carregam a sua marca. E essa marca é do Espírito Santo, não é de Jesus. Jesus não quer que você seja marcado com uma cruz, ele já carregou a cruz. Jesus não quer que você chegue no céu por sofrimento como ele, que pagou os nossos pecados. Ele quer que você chegue no céu com a gratidão de que ele fez tudo aquilo por você e você se deixou ser selado. Agora, olhe por favor algumas coisas lindas que Jesus nos ensina aqui sobre o Espírito Santo. Porque ele diz assim no versículo 16: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E aqui vem uma informação muito linda para nós. Porque quando ele fala Consolador, essa palavra Consolador quer dizer Parácletos. Parácletos. Quando você lê essa palavra no original, de uma vez só, ele está falando: eu vou dar para vocês um ajudador, alguém que vai caminhar com você e vai te ajudar. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é aquele que vai nos ajudar a caminhar sobre essa terra. Só que você precisa entender um pouquinho sobre essa junção, Parácletos. Porque quando fala Parácletos, não está falando de uma pessoa diferente, mas está falando que Jesus, que o Espírito Santo é da mesma essência de Jesus, e não como se fosse alguém para fazer algo por Jesus. O Espírito Santo não veio para fazer algo por Jesus. O Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Deus fazendo obra em nós. Você não fala Pai, Filho e Espírito Santo sendo uma única pessoa? Amém? Quando fala Parácletos, está dizendo que esse ajudador que eu vou enviar para vocês, quem está falando isso é Jesus, sou eu mesmo, eu e o Pai que vamos fazer isso em você. Não se trata de uma outra pessoa, se trata da mesma pessoa. Isso deixa os testemunhos de Jeová louco, porque eles não conseguem enxergar isso. Eles falam que o Espírito Santo é uma força. Só que Jesus está dizendo que o Espírito Santo é a mesma essência dele, é ele mesmo e o próprio Pai. Por isso que ele diz aqui: olha, você vai receber o Consolador, que vai te ajudar a caminhar. E agora nós precisamos enxergar, porque se os nossos olhos não enxergam, a gente não consegue imaginar. Por exemplo, por que você imagina o céu? Porque você já viu o céu. Mas o céu mesmo que Deus habita, a gente não sabe como que ele é, porque a gente nunca viu. Quando é que nós vamos ver isso e vamos ficar vislumbrados com o céu? Quando nós chegarmos lá.
Então a gente só consegue enxergar, ter uma ideia de alguma coisa quando a gente vê. Então agora Jesus está dizendo assim para os discípulos, ele está dizendo assim: eu vou enviar o Consolador, aquele que vai te ajudar. Eu venho para te ajudar. Olha a obra que eu fiz. E agora eu preciso olhar para os evangelhos. Agora eu preciso ver o que Jesus fez sobre a terra. Por isso que eu preciso ler a Bíblia. Porque eu preciso enxergar isso. Veja eu curando os cegos. Veja eu perdoando a mulher samaritana. Veja eu libertando esse. Veja eu expulsando o demônio daquele. Eu sou esse que vou vir até vocês e vou estar em vocês. E vou fazer a obra em vocês. Paráclitos está falando daquele que vem para nos ajudar. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus e ele vem para nos ajudar. Versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 26, olha o versículo 26 que nós não lemos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por isso que Tiago, lá no capítulo 1, diz: você precisa de sabedoria? Peça a Deus. E onde está Deus? Deus está lá no céu, preocupado com um monte de coisa, e Ele não tem tempo para mim, principalmente porque as minhas coisas são tão pequenas. É isso que Deus está dizendo? Não, Deus está dizendo assim: você precisa de sabedoria? O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Qual foi a vez que você experimentou sentar diante de Deus num momento de dificuldades e você ficar quietinho e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine, como é que eu resolvo isso? Ele fala: eu vos ensinarei, eu vou fazer vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Novamente eu falo, por isso que é importante ler a Bíblia, para que você possa se lembrar de coisas que o Espírito Santo vai te trazer à lembrança. Se você não ler a Bíblia, você vai lembrar do quê? Ele não está falando aqui, você que é jovem, que vai estudar, vai fazer Enem, não adianta você falar assim: Senhor, me ajuda a lembrar aquele cálculo de química. Mas se você estudou, você pode pedir que Ele vai te ajudar. Mas se você não estudou, não tem como Ele te ajudar. Assim também na nossa vida, se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, como é que Ele pode te dar sabedoria? Como é que você vai ter revelação do que Deus tem para você? Ele é o ajudador. Ele quer te ajudar nas suas questões, nas questões da tua alma, no teu casamento. Ele quer te ajudar. O Senhor Jesus disse: eu vou enviar o meu Espírito para que a minha essência esteja em você e te ajude naquilo que você precisa. Você precisa pedir para Deus te ajudar. Mas não assim, como nós aprendemos de forma religiosa: Senhor, me ajuda. Você pediu isso? Acabou de pedir? Ótimo. Agora, fica quietinho. Pega um papel. Pega uma caneta. Senta. E pergunte para Deus: como que eu faço? O que eu tenho que fazer? E veja o que o Senhor vai te ensinar. Ele vai te ensinar a fazer as coisas. Ele vai te capacitar. Foi assim que Ele fez no tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído, Deus deu a eles a capacidade para enxergar o que tinha que ser feito. Você precisa enxergar o que Deus quer que você faça, porque Ele veio em você para te ajudar. Ele veio em você para te ajudar. Mas a gente está tão corrido, né? A gente corre tanto na vida, não é verdade?
Nós não temos tempo para ficar quieto diante de Deus e escutar o que Ele quer nos falar. Nós queremos coisa rápida. Queremos profetas, queremos um vídeo no YouTube, queremos coisas rápidas. Olha, eu vou falar uma coisa boa para você. Se você usa esses caminhos, tudo bem, o Senhor também usa. Mas existe algo sobremaneiramente melhor, que é se assentar diante de Deus e escutar a voz dEle, porque Ele vai falar com você, e Ele vai te ajudar. Eu enviarei o Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar o Consolador para vocês. Porque às vezes alguém dá uma direção para a nossa vida, mas a pessoa não sabe o que está acontecendo na nossa vida. Quando a gente conta um problema para uma pessoa, a gente conta o problema sempre com a nossa ótica, né? Com o nosso olhar. Mas Deus sabe ver realmente o que está acontecendo em nós. E Ele tem a resposta para nós. Então entenda que Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para nos ajudar a caminhar sobre essa terra, para nós sermos abençoados. Mas olha outra coisa interessante, porque ele diz assim, ele diz que esse Espírito que seria derramado, o Consolador, seria o Espírito da verdade. E o versículo 18 ele diz assim, e eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês? Voltarei para vós outros. Bom, quando você lê esse contexto aqui, mistura um pouquinho aquela questão de que Jesus iria morrer, ressuscitar no terceiro dia, e depois Ele voltaria para os discípulos. Ficaria com os discípulos 40 dias. Eu creio que isso está envolvido aqui. Mas com relação ao Espírito Santo, eu olho o final do versículo 21, que diz assim, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, o versículo 21, finalzinho, está dizendo que Jesus não deixaria os discípulos órfãos, mas que o Espírito Santo estaria em nós também com essa função, para não permitir que nós vivêssemos como órfãos. Então, a partir do momento que o Espírito Santo entra em mim e eu sou selado, eu passo a ser o que de Deus? Filho de Deus. Eu passo a ser? Eu passo a ser filho de Deus. Mas como é que eu aprendo isso? O Espírito Santo vai me ensinar e vai quebrar essa maldição da orfandade. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. Se você não aprender a ter um pai, a olhar para Deus como teu pai, e a enxergar que Ele faz isso também na terra entre nós, pais, o teu pai espiritual, o pai espiritual da igreja, o teu pai físico. Se você não entender isso, você não está entendendo o plano que Deus tem para você. Porque Deus tem um plano de família, fale comigo, plano de família. O plano de Deus é trabalhar com você para restaurar famílias. Por isso que Ele se manifesta como Pai, Jesus como Filho. E Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Como não? Ele foi para o céu. Mas o Espírito Santo está entre nós. E Ele nos faz sermos uma grande família. Onde Ele é o nosso Pai. Agora, eu preciso aprender a me relacionar com Deus e quebrar essa orfandade da minha vida, porque o órfão, ele está sempre achando que ele vai ser prejudicado. O órfão, escute, o órfão foi abandonado. O órfão, ele não tem pai, então ele é uma pessoa abandonada. E aqueles que chegam perto, muitas vezes se aproveitam dessa orfandade, machucam, ferem, e essa pessoa fica machucada. E agora, como órfão, ela se reprime, ela repele as pessoas, ela não se deixa avançar e também não deixa ninguém chegar perto. Ela sempre desconfia de todos e de tudo. Esse é o órfão. Mas a partir do momento que você tem um pai, você começa a confiar
que o Pai vai te guardar. E Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu quero restaurar essa questão de família em você. E quando Deus começa a restaurar, preste bem atenção, porque você talvez esteja pensando que isso é só uma questão de pai. Não, eu quero que você entenda isso. O dia que você entender essa restauração de Deus na sua vida, de família, você vai querer ter uma família. E você vai ver Deus restaurando a tua família. Porque enquanto você só olha para Deus e fala, Ele é meu pai, mas você não entende essa restauração que Ele quer fazer em você, para que você não seja um órfão, você muitas vezes pode estar dentro do seu casamento e achando que você pode descartar a tua esposa. Você pode estar dentro do teu casamento e achando que você pode descartar teus filhos, tua mãe, teu pai. Quantos cristãos, irmãos, vivem descartando? Mas Deus quer que você tenha um entendimento de que Ele não vai deixar você órfão. Ele quer que você tenha um relacionamento de família. Ele sendo pai, restaurando a tua família. Quer ver uma coisa que aconteceu? Hoje na minha mesa, tem algumas coisas boas acontecendo, né? Tem coisa boa para acontecer, não tem essa semana? Sim ou não? Sim, Paulinho vai casar essa semana. Lucas Luquezzi ficou noivo com a Bianca essa semana. E eu vou ser vô essa semana. Eu cheguei na minha mesa hoje, e eu estava olhando, mas a Cristiane chegou com uma cara tão feia, que ela quebrou toda a vontade que eu tive lá. A Cristiane chegou de cara feia. O João Paulo vai ser pai na terça-feira, cadê o João? E a Nayara, é terça, eu na segunda, vocês na terça. Não vai esquecer, hein, João? Ele falou para mim que já está nervoso aqui. Eu falei, calma, ainda é terça. A Cristiane chegou em casa hoje com uma cara feia, porque ela estava com dor. Aí, por causa da cara feia, ela quebrou todo o meu negócio. Mas eu ia falar uma coisa na minha mesa. Eu ia falar assim na minha mesa hoje. Escute. Eu ia falar. Teve um momento na minha vida que a minha família foi diminuindo. Com 11 anos, minha casa de 5 pessoas passou a ser 4. Porque meu pai morreu. Depois, eu com 22 anos, minha família passou a ser 3. Porque meu irmão de 21 anos morreu num acidente de moto. E eu só vi minha família diminuindo. Hoje, andando com Cristo, eu vejo eu e minha esposa, com mais 2 filhas agora. E aí chega meu genro. E agora chega o neto. E a família está? Porque a restauração de paternidade não se trata somente de você saber que você tem um pai, mas se trata de você entender que Deus vai restaurar toda a tua casa. Quantas destruições dentro da nossa família? Fale, sim ou não? Quantas tristezas, quantos divórcios, quantos machucados, quantas separações, quantas coisas ruins aconteceram. Mas em Cristo, com o nosso ajudador, com o nosso Deus que está dentro de nós, Ele há de restaurar todas as coisas, porque Ele não vai deixar a gente órfão. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E eu preciso confiar nisso. Mas tem a última coisa. Ele não só é aquele que é o meu amigo, meu sustentador, não vai me deixar órfão, mas Ele diz, lá em Atos 1:8 Ele diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E em 1 Coríntios 12:7, abre lá 1 Coríntios 12:7, por favor, agora eu preciso que você vá para outro texto. Porque Jesus fala aqui no versículo 21, eu te amarei e eu me manifestarei em você. Aí você pensa assim, como é que Jesus vai se manifestar em mim? No versículo 21 de João 14. Bom, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo desceu sobre mim,
eu recebi a mesma essência de Jesus e do Pai dentro de mim, porque o Espírito Santo é o Pai é o Espírito Santo é Cristo, Cristo é o Espírito Santo. Assim como o Pai é Cristo e Cristo é o Pai. E eu recebi dessa essência dentro de mim. E agora eu olho nas Escrituras e vejo tudo que Jesus Cristo fez. E eu me lembro do que Ele disse: vocês vão praticar obras ainda maiores do que as que eu fiz. Vocês vão fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Aí eu penso, como é que o Edson, um simples amontoado de células aqui, pode fazer coisas maiores do que Jesus? E aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que nós recebemos do Espírito Santo. E diz assim no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Fale comigo, um fim proveitoso. Ou seja, todos os dons vão ser bênçãos para nós, amém? Um dom jamais vai ser um problema. Se algum dom está gerando problema, a pessoa está com problema. Porque o dom ele é dado, o Espírito Santo nos foi dado, para que aquilo que nós temos gere bênção entre nós. Gere um fim proveitoso. Ok? Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Pergunta para o teu irmão, você tem palavra de sabedoria? Nós precisamos aqui na igreja de pessoas que tenham palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? É aquela palavra que às vezes nós estamos numa situação, e a gente olha e fala assim, e agora, o que a gente vai fazer? Aí vem a pessoa e dá um conselho, que você olha e fala assim, uau, não tinha pensado nisso. E Deus vai dar esse dom para alguns, porque não é para todos. Ele está falando que Ele vai dar o dom, Ele vai distribuir segundo a sua condição. Então, não somos todos nós que temos, mas alguns têm. E aí, Deus te deu? Se Deus te deu, você é importante. A outro, tá vendo? Porque nem todos têm o primeiro. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a outro no mesmo Espírito, fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de... Então não são todos que vão curar? Não, todos podem orar, mas alguns vão ter o dom de cura. Versículo 10. A outros operações de milagres, a outros profecia. Ué, mas apóstolo, nós não estamos aprendendo que todos têm que profetizar? Todos podem profetizar, mas alguns vão ser profetas. A outros discernimentos de espírito, a outros variedades de língua, a outros capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo agora vai fazer isso. Ele vai te ajudar. Vai trazer para você o entendimento que Ele está com você como sendo teu pai, trazendo o entendimento de restauração de família, mas também vai dar para nós poder. Mas não é um poder para a gente usar para nós, é um poder para nós usarmos em favor do reino dEle. Vamos usar entre nós, mas a favor do reino dEle. E agora Ele vai dar poder para nós. Cada um recebe a sua porção. Sabe por que a igreja ela existe até hoje, irmãos? Você talvez não tenha estudado, mas se você não estudou, eu vou te ensinar. Se você já estudou, você vai se lembrar. Até o ano 400. Até que ano? Até o ano 400. O Império Romano fez tudo o que vocês podem imaginar para acabar com a igreja. Tudo. 10 imperadores se levantaram. E de todas as formas eles tentaram acabar com a igreja. Às vezes eu vejo o presidente falando, em algumas reportagens, né? Que a igreja é um atraso. Que precisa acabar com a igreja, porque a igreja é um atraso para o desenvolvimento dos povos. Eu olho e falo assim, ai Senhor, quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Porque a igreja é assim. Você sabe por que a igreja na Europa está desaparecendo?
Porque ninguém perseguiu a igreja na Europa, ela desapareceu. Mas no Brasil e no mundo, quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. Mais ela cresce. Porque a igreja tem algo sobre ela que se chama Espírito Santo. É o poder de Deus. Eu não vou mostrar hoje para vocês um videozinho. Eu estava com o pastor Fábio lá na Tailândia. E nós estávamos juntos, eu, a Adriana, a Raquel, e fomos com uma menina dos olhos de Deus, menina resgatada, menina que são abusadas, com 11 anos, 10 anos, 9 anos, meninas de 9 anos que acabam tendo 15 relações sexuais num dia. E eles adotam essas meninas, pegam as meninas. E nós fomos na casa de um pai, com essa menina, para ela ver a família. E eu fui junto. Quando eu cheguei lá, o homem estava totalmente drogado e embriagado. A mãe, biruta, doente mental. E eu vi aquela situação. Nós estávamos todos reunidos. Aquilo, o Espírito Santo, sabe? Tem hora que o Espírito Santo, ele... E eu falei, Senhor, essa menina um dia vai... Como que ela vai voltar para casa? Aí eu cheguei para o pastor Lucas, eu falei assim, eu quero orar com ele. O pastor Lucas falou assim, pode ir lá. Eu falei assim, mas eu não sei falar nem Shin, Shon, Shan em tailandês. Não, ora em português, não tem problema. Eu vou orar em português. Cheguei lá e orei com aquele homem. Coloquei a mão na cabeça dele e orei. E tem o videozinho que eu estou orando. E eu expulsei o demônio dele. E falei, você vai sair desse corpo. Porque esse homem aqui não é para você usar mais. Ele tem família. Ele tem família. Ele tem uma filha que foi resgatada. Porque lá na Tailândia os pais enviam os filhos para serem destruídos porque eles ganham dinheiro. Vai sair daqui. Essa semana, antes de ontem, acho que quinta-feira, o pastor Fábio me mandou um vídeo. Ele falou assim, você se lembra deste homem? E aí me mostrou o homem evangelizando na rua, porque ele está convertido, ele está fazendo o trabalho de evangelismo lá na Tailândia. Esse é o poder que está sobre nós. Só que esse poder só vai se manifestar na sua vida se você enfrentar o que você tem que enfrentar. Quando você olhar para uma coisa e falar assim, isso está errado, isso aqui tem que mudar. E você deixar Deus te usar naquilo. Primeiro, o desejo vem dele. Segundo, a maneira de fazer também é dele. Não é por emoção. É por direção de Deus. Porque versículo 21, João 14, 21, que você mudou de página. Eu me manifestarei nele. Deus vai se manifestar em você, vai se manifestar em mim. Feche a sua Bíblia, por favor. Pentecostes é a colheita, irmãos. Nós estamos no meio dessa colheita. Felipe, nós estamos no meio dessa colheita, cara. Cada pessoa que a gente ganha é mais um trigo que vem para o feixe. A hora que nós colhermos o último, a igreja vai embora. Nós não sabemos o dia. Como diz o Maurão, pode ser agora, ou daqui a meia hora. Mas da hora que o último for colhido, a gente sobe. Só os que foram selados. Porque o Espírito Santo veio para isso. Para dizer para você assim, olha, escute o que o Espírito Santo veio falar para você. Está escrito ali. Eu sou teu ajudador. Eu sou o próprio Senhor que está em você para te ajudar. Então, meu irmão, a partir de hoje, quando você tiver uma dificuldade, uma luta, você pode chorar. Você pode ficar com medo. Pode ficar angustiado. Pode ter todas as coisas que acontecem no teu corpo quando você recebe uma notícia ruim. Adrenalina, suor, sudorese. Você pode ficar com a perna mole. Tudo bem. Aconteceu tudo isso já? Já? Agora? Agora, estica a tua perna. E se lembre que dentro de você tem o próprio Deus. Que veio para te ajudar naquilo que você precisa. Então conte com Ele, porque é isso que Ele quer, que você conte com Ele.
Segunda coisa, nunca se esqueça que o Senhor está trabalhando na nossa paternidade, porque Ele não quer que a gente se sinta órfão. Não haja como um órfão. Não pense que todo mundo quer o teu mal. Talvez algumas pessoas. Mas existe Deus e muitas pessoas que te amam dentro da igreja que querem o teu bem. E você precisa se abrir para a paternidade. E deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer em você. Terceira coisa. Ele nos deu poder. Nos deu do seu Espírito. Para que nós possamos continuar essa colheita. Está vendo alguém sofrendo? Vai lá e fala para a pessoa. Deixa eu orar por você. Está vendo uma pessoa com dor? Posso orar por você? Está vendo uma pessoa querendo se suicidar? Deixa eu te falar desse amor de Deus. Deus te deu poder para mudar a vida das pessoas. Assim como um dia Ele mudou a sua vida por meio do poder também. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar? O Espírito Santo foi derramado sobre nós. O dia que você falou para Jesus, Jesus entra no meu coração. O dia que você falou isso, Jesus entra no meu coração, eu sou pecador. Eu não tenho como ir para o céu sozinho. Eu preciso que o Senhor me salve. Entra na minha vida. A hora que você falou, entra na minha vida, quem entrou foi o Espírito Santo. Porque Paráclitos quer dizer a mesma essência em você. Da mesma essência em você. A hora que Ele entrou em você, Ele te selou. Ninguém tira mais essa marca de você. Ninguém mais tira essa marca de você. Está aí, marcado. Ele te revestiu de poder para você mudar as coisas. Passe a orar. Passe a agir de acordo com o que Deus quer fazer em você. Abra suas mãos. Vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos. Não deixe nada atrapalhar você agora. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o próprio Senhor. Espírito Santo de Deus, Consolador, Deus eterno, Tu que viestes para nos ajudar. Eu quero pedir pelos Teus filhos que estão aqui, que precisam nesta noite de uma ajuda, que precisam de uma direção, que precisam de uma palavra, que precisam de sabedoria, que precisam se lembrar de promessas, que precisam se lembrar, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos faz forte quando nós nos sentimos fracos. Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar agora, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Ó Senhor, se alguém aqui precisa do Teu toque de salvação, Senhor, do Teu toque de força, de ajuda, Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor venha fazer a obra que está no Teu coração, que nós homens não podemos entender ou prescrutar, mas que o Senhor, no poder do Teu Espírito, pode realizar em nós. Então, Espírito Santo, toma a nossa vida agora. Derrama, Senhor, derrama a Tua graça sobre esta minha irmã, sobre esse meu irmão. Fortalece, Senhor, fortalece. Esse que está se sentindo, ó Deus, angustiado, apertado. Ó Deus, em nome de Jesus, batiza nesta noite os Teus filhos com o Teu poder, para que sejam transformados em novos homens, novas mulheres.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você em novas línguas. Se você ainda não foi batizado, abre seu coração, fale para Deus: Senhor, me batiza nessa noite. Fala para Deus: Senhor, me batiza nessa noite com o teu poder. Vem, Senhor, entre nós. Vem, Senhor, toca na tua igreja. Toca nessas mães que estão cansadas. Toca nessas mães que estão esperando a salvação dos seus filhos. Senhor, fortalece a oração delas. Fortalece o coração delas, para que elas possam, Senhor, enxergar a salvação da sua casa. Porque nós cremos que o Senhor veio para fazer uma obra no meio da nossa família. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Senhor, salva a nossa casa. Nós não criamos filhos para destruição. Nós não criamos filhos para, ó Deus, para o caos. Nós criamos filhos para Ti, Senhor. Se houve erros, se houveram, Senhor, problemas, se houveram situações de pecado, que permitiu os filhos saírem, Senhor, nós te pedimos perdão e clamamos: traze-os de volta, Senhor. Traz de volta. Salva a nossa casa, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Se alguém aqui teve a mesma experiência que eu, de ver a sua casa diminuindo, Senhor, que traga sobre eles essa unção de salvação, de uma casa que vai crescer, de uma casa que vai encher, de uma casa que vai estar cheia da tua alegria, e de filhos, de filhos, de filhos. Restaura, Senhor, restaura a família. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode trazer amor diante de relacionamentos. Espírito Santo, Tu és o único que pode trazer de volta o amor que parece que está esfriando. O Senhor é o único que pode trazer de volta o amor diante dessa situação, Senhor, de tanto desgaste. Traz o amor, Senhor. Tu podes, o Senhor é poderoso para isso. Traz o amor para esse casamento, traz o amor nesses relacionamentos, traz o amor de volta para a tua igreja, traz o amor de volta, ó Deus, do teu filho para contigo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faz a obra em nós, Senhor. Faz a obra em nós, Senhor. Recandarele choreandarele basore candaralabachaias. Rebachara candaralabalabas. Urebalabasuriandarele bas. Deixa o Espírito Santo fazer, continue orando, continue orando. Continue orando. Se o Senhor te der sentimentos que você não entende, deixa o Espírito Santo fazer. Não é para você entender, é para você receber. Traz teu fogo, Senhor. Eu peço que o Senhor batize com fogo os teus filhos. Batiza com fogo, Senhor, os teus filhos, para que eles se sintam fortes. Ó Deus,
Muitos querem nos ensinar que nós somos como leões. Nós não somos, Senhor, nós somos tuas ovelhas. Nós somos tuas ovelhas, mas nós somos fortes no Senhor, porque o Senhor é que está em nós. É o Senhor que está em nós. A nossa fragilidade desaparece quando nós olhamos para Ti, Senhor, e vemos que o Senhor é o Deus forte. Não somos nós, é o Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece Teu filho, fortalece, Senhor. Amém. Amém. Adore o Senhor. Glórias, glórias. Só fale isso. Glórias, glórias. Ó Deus, recebe a adoração, faz a tua obra. Glória, glória. Deixa esse lugar se encher de anjos. Glória, glória. Te adoramos, Senhor. Glória, glória. Santo, 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 santo. Fique com suas mãos abertas e adore. O Senhor vai colocar sobre você armas. O Senhor vai colocar sobre você unção. O Senhor vai te dar aquilo que você precisa. Santo, 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 santo. Pode adorar. Recebe, Senhor, a adoração. Senhor, traz teus anjos. Traz os teus anjos para ministrar a tua igreja nesta noite. Meu irmão, não tenha pressa. Adore a Deus. Sabe, Deus vai falar com você nessa noite. O Senhor vai te dar direções, porque Ele tem a sabedoria. Você precisa de direções, Ele vai te dar direções. Adore-o. Começando. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
Feche seus olhos, adore-o. O Espírito Santo está passeando entre nós. O Espírito está entre nós. Se Deus estiver mandando você sair do teu lugar para orar com alguém, pode sair, pode orar. Se Deus está mandando você orar com a tua esposa, ora com a tua esposa. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo pra ser novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Ore com a sua esposa, ore com o seu marido. Fale para Deus: Senhor, nos enche a minha casa com o teu Espírito, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória.
Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, Senhor, em que nós podemos Te adorar por meio da Tua palavra, de tudo que fizemos aqui, Senhor, das nossas ofertas, nossos louvores, as apresentações, Senhor, que fizemos para Te adorar, tudo, Senhor, para Te agradecer pelo que o Senhor está fazendo em nós. Senhor, estamos no meio dessa colheita, estamos no meio da Tua festa, Senhor. Vai chegar o momento que nós nos ajuntaremos contigo para a grande celebração das bodas do Cordeiro, onde não vai faltar ninguém, porque todos que são Teus serão resgatados. Ó Deus, ajuda-nos a levarmos a Tua palavra para aqueles que estão aflitos, como amanhã, Senhor, na sala de cura. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos para aqueles que estão angustiados para virem para cá e para que eles experimentem do Teu milagre. Faz o Teu milagre amanhã entre nós, Senhor, na sala de cura. Opera Teus milagres aqui para aqueles que precisam. Usa as nossas vidas, porque nós sabemos que o Teu Espírito está em nós. Faz a Tua obra entre nós, Senhor. Ajuda-nos em todos os nossos projetos, para que nós possamos ver vidas sendo salvas. Para que essa colheita, Senhor, que é Tua, porque os campos são Teus, ela termine o mais rápido possível e nós possamos estar com o Senhor nos céus, porque foi o Senhor Jesus que disse que foi nos preparar lugar e que na casa do Pai há muitas moradas. Ó Deus, um dia estaremos contigo. Abençoa-nos, ó Deus, nessa semana. Abençoa, Senhor, tudo que vai acontecer nessa semana. Abençoa amanhã o parto da minha filha, o parto da Nayara na terça. Abençoa, Senhor, o casamento do Paulo no sábado. Abençoa tudo que vai acontecer que eu não sei. Continuamos clamando pela mãe do doutor Daniel. Ó Deus, em nome de Jesus, salva a mamãe dele, Senhor. Faz a obra sobre o coração dela. Restaura ela, Senhor. Faz a Tua obra. Nós colocamos todas as coisas nas Tuas mãos e Te adoramos. E Te damos toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Uma semana de muitas vitórias e muitas bênçãos em nome de Jesus. Se você vai comprar o seu convite para o Jeová Nissi, lá no balcão tem, senão você pode pedir para a nossa irmã Laís, ela te ajuda no site. Vai na paz. Compra também o seu convite para nós estarmos sábado agora na festa das nações. Que Deus te abençoe. E se você precisar de oração aqui na frente, vem para frente, que nós vamos orar com vocês. Amém? Que não recebeu oração, vem para frente por alguma coisa que nós ainda não oramos por você, porque nós vamos orar. Vai com Deus. Deus te abençoe.